Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aqui. Mais um vídeo do Papo 10. Eu, Totelé, estou aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Hoje a gente tá aí com o Leandro do interior da bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente agradecer o convite de vocês aí, Rafael. E vamos lá, vamos falar de futebol no interior, futebol raiz. E também a gente pode falar de outro tipo de competição, de times também. Vamos que vamos. É isso aí, só antes de começar o papo tem o apoio 10 do Pix. Você pode estar fazendo o Pix para ajudar aqui a gente na produção, no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com, tá na descrição. Faz o Pix aí para ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos para ficar mais fácil para você poder acompanhar aí, certo? É isso aí, tem a parceria do Papo 10, Papo e Fumaça, Papo 10 Podcast e Oficina Vapes, Pods, Vapes e Juices, a fonte aqui em São Paulo. Vocês podem estar conferindo aí na descrição também a parceria, aqui ó, vaping de qualidade, tá ligado? Aqui eu tô com o Vape Sul, tem outras variedades também e tem pra todo tipo de fumaça aí que você faz aí na sua casa, onde você quiser, né, no seu rolê, enfim. Esse aqui vai diretamente pro Leandro. Não sei se ele fuma alguma coisa, se tem amigos que fumam, mas pra divulgar aí, pra fortalecer aí ambos os corres. É isso aí. Exatamente. E, cara, uma coisa que eu sempre fiquei pensando assim, né, em relação aos times do interior. A gente até estava conversando nos bastidores e tal. O quanto você acha assim que significa, né, pra, por exemplo, uma cidade, vamos pegar uma cidade bem do interior mesmo. Sim. Né, um time, por exemplo, um São José do Rio Preto tem um América, que é um time muito tradicional, mas tá em crise faz muito tempo. Sim. Quanto você acha que para uma cidade dessas, né, um time da cidade influencia em tudo? Porque no interior não é que nem São Paulo, né? Essa correria do dia a dia, essa loucura de ter um monte de coisa para fazer e não parar de nada, ficar tudo corrido. Então muitas vezes a cidade, essa diversão, o entretenimento dessas pessoas é assistir o time da cidade e tal. Quanto para você que acompanha esses times do interior significa um time do interior para a população local, assim? Então, o time do interior, ele é a paixão do time, dos moradores da cidade, né? Então, é o que você falou, a cidade é muitas vezes pequena. São José do Rio Preto não é tão pequeno, mas não tem outro time, é muito longe da capital, então tem muito torcedor do América e do Rio Preto lá também. E ele gira a economia da cidade porque a população não tem muito o que fazer na cidade, né? Então, eles querem acompanhar o time, eles querem uma diversão também, né? Então, tem a venda de ingressos, tem o comércio local que também faz ali ganha alguma coisa, né? Com o pessoal acompanhando. E pra mim, pra página, significa além do engajamento, claro, né? Porque é sempre bom ter um time do interior em evidência, sempre bom ter um time, é sempre bom ter campeonatos acontecendo e tal. E o povo da cidade, o pessoal da cidade ali, ele vai acompanhar o time dele ou pelo Instagram do clube, que muitas vezes, a maioria dos times tem o Instagram, mas não posta muito, não tem tantas notícias. Ele acompanha pelo interior da bola, né? Quem conhece, assim, que o interior da bola ele é voltado pros times, mas também pro torcedor que quer alguma notícia do time, que quer tá indo trabalhar, olha ali o Instagram e vê, o América ganhou, o América perdeu, o América contratou, tá, principalmente contratações e no caso do América em específico, o América tá indo de mal a pior, né? Infelizmente aí deve fazer uma parceria com o Rio Preto, agora você imagina, parceria com o rival, né? Com o maior rival, né? O único rival da cidade, né? É a mesma coisa de fazer o Palmeiras fazer parceria com o Corinthians, né? Então a torcida meio que não aceita, mas é isso, ou faz isso ou deixa de existir, como muitos, né? União Barbarense também não vai jogar a Bzinha esse ano. O próprio Mogi Mirim também, né? Paulista também, né? O Paulista de Jundiaí vai jogar, mas o Paulista de Jundiaí é aquilo, né? Já era pra estar em outra posição, não era pra estar na 4ª divisão do Campeonato Paulista. O Paulista é time de Libertadores, jogou Libertadores, né? Jogou contra o River Plate, jogou Série B, né? Do brasileiro. Jogou Série B, então todo ano tem uma esperança de que vai chegar na 3ª divisão, na A3, né? Chegou na A3 já é uma outra história, tal, aí vai tentar subir. Uma coisa que eu acho interessante que você deu destaque é que você faz um trabalho frequente, coisa que essas páginas desses clubes do interior às vezes não tem.
Porque, por exemplo, não tem assessor de imprensa, não tem o cara que cuida, né, das mídias sociais, porque muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar funcionário assim, né? A gente trouxe o Henrique do Escanteio SP, ele falou que muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar o assessor. Você vai pagar um lateral ou um assessor? O lateral vai jogar, o assessor não. Normalmente então, um faz tudo, né? exatamente. É o Coringa. Então, fica sobrecarregado e aí não tem postagens frequentes. Coisa que, por exemplo, em páginas como sua, ela é frequente sobre informações, notícias desses times do interior. Então é interessante isso. Até para pessoal que não sabe também saber, né? Porque essa é a realidade do futebol. Infelizmente, né? Tipo, tem gente que vê o Palmeiras e o Corinthians que posta 300 coisas por dia e tal, e é super produzido as artes, as coisas que posta, porque tem uma equipe gigante, né, tal. Pelo tamanho também, mas esses times do interior não tem isso, né? E sobre essa questão até, pegando na primeira que você falou, vocês são o próprio portal de informações ou vocês utilizam um portal intermediário, por exemplo, nesse contexto de contratações? Vocês utilizam algum intermediário ou vocês mesmo têm essa estrutura, né, tipo, para saber das contratações? Depende muito do time, né? Como eu comentei, quando eu falei com vocês no direct, eu faço tudo sozinho. Então tudo sozinho, desde o logo até as artes, tudo. Textos, né? Tudo sozinho. Então, assim, alguns times, alguns diretores de alguns times me mandam no direct as contratações. Me mandam para postar. Simplesmente me mandam para postar. Por quê? Porque eles querem que o time esteja em evidência, não em evidência, mas assim, esteja em algum lugar, numa página, alguém falando. Eu busco notícias no Escanteio SP. O Escanteio SP desde o início, toda manhã quando eu vou mexer na página, eu entro no Escanteio SP para ver as notícias e tal, dos clubes do interior. No futebol, o site do Futebol Interior também me ajuda bastante. O Instagram dos times, de alguns times, dos times maiores de elite, que é Ponte Preta, Guarani, Mirassol, né? Tem torcedores que me mandam também, por exemplo, o Ricardo Costa, o técnico do União Suzano, ele fechou com o 15 de Jaú já tem pelo menos uns 2 meses. Já tava na primeira fase da A3 ainda, ele fechou com o 15 de Jaú, só que ninguém sabia. Aí começou o burburinho, o Corneta Caipira postou alguma coisa, aí eu fui lá no Corneta Caipira, perguntei pra ele falou isso também, né? Aí eu perguntei pro próprio Ricardo Costa, pro treinador, no WhatsApp, ele falou, não tem nada a ver e tal. E aí hoje eu já coloquei que ele foi contratado pelo 15 de Jaú. Então, assim, tem muita ajuda das pessoas, muita ajuda de seguidor, é um meio que todo mundo se ajuda, né? Por exemplo, alguma contratação que eu fiquei sabendo, que só eu fiquei sabendo, né? Eu falo pra uma outra página, tem essa contratação, só espera eu postar primeiro, tal, aí você... Então é assim, vai um ajudando o outro, e claro que uma outra coisa passa, não tem jeito. Assim, uma outra contratação passa, não tem... Os times não divulgam de jeito nenhum, você fica sabendo porque você viu o jogador jogar lá e alguém viu e falou, nossa, nem sabia que ele estava jogando nesse time e tal. Então assim, todo mundo vai se ajudando e vai aos pouquinhos compartilhando, passando informações, e é isso que... E conforme você passa informação, mais os torcedores querem me mandar, ficam me mandando, entendeu? Então é isso, a ajuda de todos aí. E é um conteúdo interessante, né? Porque muitas vezes um atleta que tá jogando nesses times do interior já passou por Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e a pessoa lembra, nossa, esse cara já jogou no meu time, entendeu? É uma identificação até, né, que as pessoas têm, tipo, com os atletas, assim, ex-atletas do time delas e tal. Tem uma forte, assim, uma ligação ainda, né? Sim, o exemplo é o Lemense, né? O Lemense contratou o Hernani, contratou o Mazinho, o Celcinho, o Jean, tudo jogador que tá no fim de carreira ali. Aquele que jogou no São Paulo, o que jogou no Palmeiras. Não, o que jogou no Flamengo, no Vasco, no Corinthians. O Jean jogou com o Romário, eu acho. Sim, sim. O Jean, ele era daquele timaço do Flamengo que tinha Romário e tal. Tá no Lemense. O Hernani Brocador não tá mais, né? O Hernani Brocador foi embora agora, mas tava no Lemense também. O Hernani, ele... Ah, não, é o Alisson. Tô confundindo com o Alisson. O Alisson tá no ABC, por exemplo. Ah, o Alisson, verdade. Mas uma coisa também interessante... Nossa, e eles são, tipo assim, é muito idêntica a carreira dos dois, do Alisson e do Hernani. Tipo, são caras brocadores, por exemplo... Tem o Hernani, o brocador,
jogou ali, fez história no Flamengo, enfim. E o Alisson também fez no Cruzeiro. E aí, tipo, teve baixas idênticas, teve auges idênticos. Muito foda. É uma identificação, né? É. Mas assim, até saindo um pouco do âmbito de São Paulo, né? Você pega, por exemplo, times que a gente cita muito, né? O exemplo do Ceará e do Fortaleza, que são times fora de São Paulo, Nordeste, que não estavam bem, mas uns anos atrás aí se estruturaram, tal, vem ajeitando a casa, né? E hoje fazem um bom trabalho. Mas são dois times que são da capital. Ceará e Fortaleza é da capital, né? Então, como que você vê, assim, o cenário do futebol do interior ao redor do Brasil? Você acha que ele tá mais forte em relação aos anos atrás, ou ele perdeu força, continua a mesma coisa todo ano, não muda muito, né? Não tem tanta alteração? Como você enxerga isso hoje? Não tem tanta... o que acontece é que, assim, os times da capital, que na época era tido como times de Série B, hoje eles estão no cenário de Série A, que é o caso do Fortaleza, do Ceará. Cuiabá também, né? Cuiabá, Bragantino. O Bragantino, assim, eu tenho uma opinião com o Bragantino, que o Bragantino, ele é um Bragantino antes do Energético e outro Bragantino depois. Também. Esse Bragantino depois, pra mim, não é aquele Bragantino raiz, aquele Bragantino... eu até falo do Bragantino, porque ele tá em Bragança e tal, mas ele não é... se elitizou, sabe? A torcida... Muitos torcedores não gostaram, que precisava... É bom pro clube, claro que é bom pro clube. Ele virou uma elite. A época da camisa do Bragantino tava 80, 50 reais. Eu fui no estádio do Bragantino e a camiseta tá 260 reais, a mais barata do Bragantino. Né? Então, se elitizou demais, né? Então, o Bragantino ele é um caso à parte. Os outros times, como você falou, o Cuiabá tá no cenário nacional. De novo, o América Mineiro, acredito que tá melhor, mas são times de capitais. Os times do interior, às vezes aparece um ou outro, né? Às vezes aparece um que vai longe, assim, em alguma competição. Acho que teve o campeonato do Santa Catarina, que o Brusque foi campeão. Copa Santa Catarina? Não, o campeonato catarinense. O estadual foi campeão esse ano. Então o Brusque também é um time de capital que você vai ver que tá crescendo, então é relativo. Os de São Paulo, eu acho que os de São Paulo não estão crescendo. Os de São Paulo, assim, você via, antigamente o Corinthians fazia final com a Ponte Preta, Palmeiras com a Ponte Preta, com o Guarani, 2008, Santos e Guarani. 2017 foi a última, né? O Ituano também, 2014. O Ituano, de todos esses do interior, o Ituano é o que tá melhorzinho, assim. Também melhor, acho. Né? É o melhor, o Ituano, eu falei em... Tá bem na Série B, né, se não me engano. Também começou bem. Então, eu falei em lives que eu participei, e que o Ituano, ele tem total chance de classificar para a Série A. Se vai conseguir ficar na Série A, não sei, mas que tem total chance de classificar para a Série A. O Ituano tem por conta do trabalho do Juninho Paulista também lá, né? Ele faz um trabalho legal lá no... O Juninho Paulista, ele tava na CBF, né? Ele tá ainda, né? Ele tá ainda. Na CBF. Que trabalho que ele faz lá? Ele é meio que um diretor ali, um dirigente, né, da CBF. Ele é tipo um dirigente de futebol ali da CBF. Ah. E no Ituano ele é forte no Ituano também, né? Ele tem relação bastante com atletas, o Juninho Paulista, por exemplo. Os caras mostraram ali, né, os bastidores, né, da CBF, dos jogos da seleção. Aí ele cumprimenta os caras. É tipo o trabalho do Edu Dracena quando tava no Palmeiras, o Zé Roberto quando tava no Palmeiras. É meio que um gestor ali, né, de grupo. Caraca. E ele tá trabalhando no Ituano? O que ele tá fazendo lá? Eu acho que ele é diretor lá no Ituano. Ele é bem forte no Ituano. Ele que faz tempo trouxe o Ituano, né? Ele que trouxe o Ituano de volta e tal. Ele participou da venda do Gabriel Martinelli também, ali que eu acho que foi o grande divisor de águas do Ituano. Foi a venda do Gabriel Martinelli, que era pra... chegou a jogar na base do Corinthians, no Gabriel, mas não evoluiu e tal. O Ituano acho que recebeu muito dinheiro pelo Gabriel Martinelli, né? E se for vendido também vai recebendo pelo clube formador tal do atleta. Então ali o Ituano acho que investiu mais em categoria de base. O estádio deles é legal lá, o centro de treinamento também deles é legal, né? Então o Ituano pode ser aí depois do Bragantino o próximo, né? Porque seria Guarani e Ponte Preta, mas o Guarani e Ponte Preta, a Ponte Preta, eu tenho até medo de ver o que vai acontecer com a Ponte Preta, né? Esse pessoal da CBF, eles têm um relacionamento muito interessante, né, com o Arsenal. Por exemplo, teve essa venda do Martinelli, que é o Juninho Paulista que você acabou de falar, que ele tava meio que
intermédio dessa negociação. Aí, por exemplo, teve o Edu Gaspar, que trabalhou na CBF, agora ele tá no Arsenal. Aí tem o Tite, que estão cogitando ele pra quando ele sair da seleção, ele ir treinar o Arsenal. Então é curioso isso aí. Tem uma boa relação. No mínimo, né? Se não for uma boa relação, pensar em outro polo, é uma relação interessante pra ser estudada aí, né? Porquê, né? Do porquê das coisas. Tem mesmo. Jogador, dirigente, e o Tite, eu acho que o Tite vai acabar indo pro Arsenal. Aí, por exemplo, o William, enfim, trazendo no contexto ali do Edu Gaspar, né? Ali, tipo, nessa questão. Teve o William que saiu do Arsenal e veio pro Corinthians. E o diretor de futebol do Arsenal é o Edu Gaspar, que era do Corinthians. Quem foi da CBF também. Então, tipo, sei lá. Ligando os pontos, né? Parece aquele joguinho de ligar. O pessoal fala, não, Souza, mas é coincidência. Aí que tá o perigo, né? Pro pessoal te afastar ali da conspiração, né? Então é interessante isso. Onde o Edu Gaspar tá, o Tite também tava, né? Então vai que agora ele vai pro Arsenal. Né? Pro Tite vai pro Arsenal por conta do Edu, assim, que tem relação boa ainda lá, não sei, né? É verdade, ele falou que depois da Copa do Mundo ele tá vazando, né? Mas eu acho que também é muito precipitado essa informação que ele dá. Muito precipitado, se ele ganhar, né? Não é nem dizer ganhar, vamos supor, chegou na final. Aí, não sei se perdeu ou não, mas às vezes muda a cabeça. Fala, pô, cheguei numa final de Copa do Mundo. Acho que ele sai, pô. Bom, não sei. A pressão, você acha que a pressão já tá grande pro Tite? Sim, acho que sim. A pressão já tava grande já na última, já. Já tava grande já, assim, mesmo que... Não vou dizer na eliminação pra Bélgica, mas... um pouco depois ali, que o Brasil foi, acho que, eliminado da Copa América, não sei se foi antes ou foi depois. Perdeu a final pra Argentina. Então, e também já não tava jogando bem, a seleção brasileira não faz amistoso com o europeu. Verdade. Não consigo entender isso, entendeu? Não consigo entender que não faz mais amistoso. Pode fazer amistoso com a Itália, com a Alemanha, sabe? Foi pegar a Alemanha na Olimpíada só. Então, que é um sub-23, né, a Olimpíada. Então é sub-23, então, mas assim, a pressão é maior, eu acho que no Neymar do que no Tite. Também. Pra poder ganhar uma Copa. Tudo bem que a última, a de 2014, a penúltima, né, de 2014, que é aquela tragédia, não foi culpa do Neymar. Mas eu não sei o que acontece ali. Não sei o que acontece quando não vai. Não tem, o brasileiro não tem confiança no Neymar mais. De que vá, né? O Neymar é meio que uma odisseia ali na seleção brasileira. Que esses dias eu peguei um vídeo dele ali, acho que era 2011, 2012, era no Brasil e Estados Unidos. Eu acho que era pela Copa América, aquela Copa América antiga, sabe? Que tinha, né? O pessoal da América do Norte, da América Central. E aí tinha Neymar, tinha Ganso, Leandro Damião, naquela época, sabe? E ali você viu o Neymar solto, sabe? Tipo... Diferente de novo, todos, né? de todos ali que tava jogando, sabe? E o Ganso também, tipo, fora do plano ali também. E aí você vê, se fosse um gráfico, né? Muitas quedas, uma ascensão grande, aí depois vem uma queda que você não entende, brusca. Por isso que é uma odisseia, né? Cheio de aventuras. Cheio de aventuras, ele é mais parece um personagem, né? Do que um jogador, assim. Sei, a gente torce, né? Pra seleção ser campeã, mas é muito difícil. Eu tava vendo os números do Tite, né? Ele tem até um comercial que tá passando direto dele, falando tamo junto pela Copa e tal. Que ele fala, né? São 5 derrotas e tal. Se você for analisar essas 5 derrotas, uma eliminação na Copa do Mundo, uma perca de título da Copa América e 2 derrotas contra a Argentina. Ou só seja, cruciais. Os mais importantes, os mais cruciais, ele perdeu, entendeu? Então tem um peso, essas 5 derrotas. Sim, então, porque foram pra equipes, só foi pra jogos Bélgica, importantes, na né? Copa. Se você falar de repertório é bom, né? Mas a análise de repertório aí é ruim. Sim. Porque ele caiu nos jogos cruciais. Então, e por isso também que a pressão pra ele ganhar essa Copa do Mundo aí, eu não sei. Não acredito que a seleção vá ganhar a Copa do Mundo, acho que cai nas quartas de final, semifinal, se pegar, e não precisa pegar assim... pega Portugal ou Uruguai, né? Se passar. Então, isso que eu ia falar, não precisa pegar uma seleção, uma baita de uma seleção. Pega um Uruguai, Portugal mesmo, sei lá. A Inglaterra vem bem esse ano, né? Vem bem. Até a mesma Bélgica. Mas você sabe o que eu acho? Assim, se a gente for para analisar, mesmo a França, que é a atual campeã mundial, eu acho que ela não vem como favorita. Não acho vem. Que vai ser muito equilibrado. Eu acho que pra Copa de 2018 pra cá,
houve muito mais uma queda do que uma ascensão, assim, das seleções, sabe? Teve, tipo sim. assim, uma Inglaterra que melhorou, mas, sabe, não tem uma seleção exponencial, assim. Não tem. Não tem. A França acho que perdeu muito da sua força. Enfim, tem o Mbappé ainda, mas... Enfim, tem jogadores que já se aposentaram. E tem aquela cena, né, do campeão não passar da primeira fase na próxima, né? Sempre tem essa, né? Vai saber. A França, né? A Alemanha foi assim também, né? A Tá Alemanha assim não desde passou. 2006, né? 2006 a Itália ganhou, foi eliminada em 2010, 2010 a Espanha ganhou, foi eliminada em 2014. Tá uma cena assim, né? Tipo, O mais legal foi a Alemanha o ano passado. Sim, a Croácia. O ano passado, A Croácia também chegou na final da Copa. É legal ver essas surpresas, né? Por exemplo, 2014 a surpresa da Copa foi a Costa Rica. 2018, E a Alemanha, Croácia. ela vem estranha pra essa Copa. No mínimo estranha, assim. Que tava pegando E ali. mesmo assim vem forte. Pra ver. Vem E mesmo forte. assim vem forte também pela nota de corte, né? Que o mínimo ali é, sei lá, a França, que perdeu forças também. Mas aí a Alemanha vem com embate, mas, enfim, vem estranha, vem com peças que não tem mais desde a Copa 2018. Sim. Tipo, Eu vai ser estranha, assim, mano, os né, plantéis aí. que esse ano pode ser um ano de uma seleção sul-americana. Sabe, uma Argentina, um Uruguai. Eu sinto que tá bem essas seleções. Não sei porquê, Sim. mas eu sinto que pode ir longe. Sim, Porque a pode gente ir sempre... longe. É uma coisa também... Eu acho que vai ter Você achar embate. que o europeu vai mais longe na Copa do Mundo? É uma coisa que... Não, essa tá Copa eu não acho, não. surpreendente. Eu acho que essa Copa vai ter mais embate, sim. Isso aí é um ponto interessante. Tanto que na 2018, né, foram... a semifinal foi Inglaterra, né, Croácia, Bélgica e França. 4 Europa. Acho que não vai ser esse ano as semifinais desse jeito, não. Acho que, sei lá, vai Também ser acho que não. 2 sul-americanos ali em uma semifinal e 2 Brasil europeus e na outra. Argentina, que aconteceu em 2014. Não vai né? ser aquele domínio europeu que nem teve em 2018, não. E uma coisa que é de se pensar, né? Já é difícil um jogador que joga no Brasil pra Copa. Imagina um jogador que joga num time do interior do Brasil e pra Copa. É quase impossível. Difícil, É meio que mirar no Martinelli ali, né? A esperança. Foi teve uma época que acho que o Zé Carlos, não lembro jogava na Matonense, e no ano seguinte ele foi pra Copa do Mundo, foi convocado pra Copa do Mundo. Que ano foi isso? Eu acho que foi em 2006, Caramba. não lembro, não vou lembrar o nome do jogador. O Corneta Caipira que fala bastante dele lá, mas não tem como, não aparece, né? Não aparece. Antigamente não costume, né? Tinha bastante Tinha. jogadores do interior que iam Guarani, do São Bento, Ponte Preta, que iam pra seleção nos 70, isso bem antigo mesmo. Do Brasil, né? Do Brasil, Perdeu isso, né? Do Brasil. Isso é complicado. Antigamente tinha uns times do interior que davam trabalho pros times grandes. Do Brasil todo, Francana, América de Rio Preto, Juventus, dava trabalho, Taubaté dava trabalho, São José dava trabalho. Hoje em dia eles estão lá, a gente que lembra deles lá, né? A função, a gente que lembra deles que eles existem, que estão as notícias e tal, é isso que eu falo. Vou jogar uma pergunta aqui pra você. Você acredita que o Brasil tá se encaminhando pra se tornar como se fosse uma Alemanha, uma Espanha, assim, uma França, que existem 2 ou 3 times que são de uma disparidade gigante em relação aos outros? Vamos supor, Palmeiras, Atlético, Flamengo. Vamos pegar esses 3 e vamos colocar lá em cima. Você acha que o Brasil ele tá se encaminhando pra ter essa hegemonia desses times e cada vez menos times pequenos, assim, de menor porte chegarem ou terem a chance de chegar? Então, eu acredito que sim, mas não serão poucos times brasileiros que... Porque assim, a gente sabe que o futebol brasileiro, o Flamengo de 2019 não existe mais, não tem, nem joga mais. Que aspa forte, não existe mais. Não isso existe aí mais, mesmo. porque... E se você for ver, só saiu o Michael, e mais um outro jogador, mas o principal tá ali, a Arrascaeta tá ali, o Bruno Henrique tá ali, o Gabigol tá ali, tá todo mundo ali. Então, não sei o que aconteceu. O Palmeiras é o do momento agora, Não mas... existe mais a forma de jogar, o volume de jogo? eu acho que sim, eu acho que é a forma de jogar a aí. ideologia, sei lá. Mas é interessante isso, porque saiu 2, 3 peças, assim, as principais ficaram, e não é o mesmo time. Não é o mesmo time. E o Atlético Mineiro também não vai ser no ano que vem, esse ano. Ser. Também não vai ser. O Palmeiras, uma hora vai acabar isso do Palmeiras também. Hora vai. Todo Eu time acho que tem a só fase, não entendeu? acaba assim por enquanto, porque
Até aquela frase do Everaldo Marques o Abel é ridículo. Ele é ridículo, tá ligado? Ele extrai assim, ele consegue extrair, ele consegue, sabe, fazer os trâmites dele. O cara é embaçado, mas vamos ver ainda. Tem mata-mata da Libertadores de novo. Mas é praxe. Você tem que renovar o elenco após um elenco vencedor. Não tem jeito, senão o clube não continua vencedor. Não continua, exatamente. O Palmeiras, assim, é mais porque os outros times estão enfraquecidos que o Palmeiras está em evidência. Eu acho que o Palmeiras ele vai ganhar a Libertadores de novo esse ano. Tem tudo para ganhar, assim. Para mim é 90% que vai ganhar. É um time que pode tirar o Palmeiras. Eu acho que... o River Plate também, eu acho que o Corinthians tem chance. Por quê? Não é coisa de rival, não. Por quê? Porque é um clássico, entendeu? Então você não... Clássico é clássico, né? Não tem jeito. Você não sabe, às vezes... Mas o repertório é que eles foram eliminados da gente lá, né? Em 99. Eu sinto que vai dar um Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Eu tô sentindo muito isso. Muito. Não sei por quê. Vai sim. Eu também acho que vai. Eu sinto isso. Eu também acho que vai. Acho que vai ser final brasileira de novo esse ano. Palmeiras e Corinthians acredito que se enfrentem antes. Puta, mas eu acho que o River vem forte, velho. Eu assisti o jogo contra o River pegou o Fluminense, ou não? Fortaleza, não foi? Fortaleza, isso. E, tipo... De novo, o Galhardo de novo tá lá. É o Galhardo, né? O técnico deles ainda, né? Então, e o time, como eu falei, eu tava falando, renovação de elenco teve, né? Pra essa temporada. E você vê taticamente, sabe? Entrosamento já dos caras... Peças novas, né? Tem aquele Brian Romero, tem o Palavetino, tem um atacante lá que foi vendido pro City lá, já por milhões. Sim. Que é o Ramírez, não, o Álvares. O Álvares joga muita bola. Joga. River vem cascudo de novo. É um time argentino, né? É um time argentino, Porque não... Você vê... 2017... O Boca acho que fica de novo. A última final da Libertadores que não teve um time brasileiro ou argentino foi em 2014, que foi Nacional e aquele outro time lá, que era um time do Paraguai. Porque só chega... Você pegar 2019, 2020, 2021, 17... É Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. Não, foi Boca e River em 2018. Argentina. Ah, sim. Entendeu? Aí a final de 2016, eu não lembro quem foi a final de 2016. Ah, não, foi o Atlético Nacional da Colômbia que foi campeão. Foi em 2016, que a Colômbia tava forte naquela época, Valle, né? Foi com o Del Valle. Então, faz muito tempo que não tem. Então, é quase que no subconsciente você já imaginar que vai ser um argentino ou um brasileiro na final. Del Valle que empatou também. Del Valle cascudo também, outro time com gol complicado. De Sornosa que fez o gol do Del Valle. Ontem com o Atlético, né? Sornosa, ele tá jogando lá? Ele sempre Esses jogadores, lá, né? Eu acho que eles são... Voltou pra lá. Esses jogadores são, tipo, sul-americanos mesmo, tipo assim, fora Brasil. Por exemplo, o Sornosa, ele veio pro Fluminense, não vingou, foi pro Corinthians, não vingou. Enfim, teve um auge ali no Fluminense, mas não vingou. Aí ele vai pro Independente Del Valle e, sabe, tem uma ousadia maior, né? Uma confiança maior. Que foi o time que ele apareceu, não foi? Foi o time que ele apareceu, né? Antes ele vir pro Fluminense, foi o time que ele ficou conhecido. E você falou dos times dos menores, acho que o Bragantino pode ser que configure aí no cenário nacional como um time que pode complicar, mas é o que eu falei, o Bragantino ele é antes e depois, né? E eu acho que é isso, assim, o Brasil pode ter 3, 4 principais e os outros, mas acho que todo ano muda. Aí no ano que vem o Internacional vem bem, o Grêmio volta da Série B vem bem também. Claro que acontecer igual que está acontecendo com o Palmeiras é muito difícil de acontecer. Muito difícil, mas são times grandes. O Santos, ele, apesar de estar muito mal, o Santos pode ser que uma hora consiga um patrocinador bom, que o Palmeiras ele é o que é por conta do patrocinador que contrata jogadores e é isso mesmo, e tem que fazer isso mesmo, né? Os outros que se virem para ter patrocinador também, para montar um timaço, né? Então, assim, só que eu acho que não dura tanto, assim. A gente viu a época da Parmalat e tal. E o torcedor tem que aproveitar para comemorar agora, né? Só tem que ganhar o Mundial no final do ano pra acabar com a piadinha, né? Vai lá e ganha, que daí não tem mais a piadinha, como que é, né? Essa questão de patrocínios nos times do interior? É acessível ou é muito difícil? É só para os times que estão no interior um pouquinho melhor? Como é a questão de patrocínio? Então, geralmente, os times do interior, eles têm, se vocês verem, a camisa deles é só patrocínio.
Porque um patrocina a lojinha da cidade, o restaurante da cidade, o delivery ali da cidade. Às vezes tem o Guaraná Poti ali. E tem às vezes, o Guaraná Poti ele tá em vários, né? Tá em vários, até tá no Corinthians, no Mirassol, um monte. No comercial. Se eu não me engano, é a camisa do Operário, velho, que tá cheia, desse ano, que tá cheia de patrocínio, assim, você não vê nem escuro. Não vê nem vai subindo, parece uns tijolos, sabe? Da Série B? De Ponta Grossa, Os patrocinadores é assim, vamos supor, uma lojinha, o Sertãozinho, vai. Eu vou falar primeiro do maior. O do comercial devia ter, né, vários patrocínios, comercial. Deveria ter vários comerciais, né? Boa, essa foi boa. Essa foi boa. E o Sertãozinho, assim, tem um mercado lá, o Savenago, que o presidente é dono do mercado. Aí consegue patrocínio maior. Mas mesmo assim, não é aquele patrocínio para montar um timaço. É assim, um patrocínio vai e paga, a gente vai pagar para vocês 10 mil por mês. 20 mil, 15 mil. O maior paga 50 mil. Então, é pouco para você manter um clube. É pouco. A folha salarial de um time do interior vai pegar um pequeno, um Itararé, vai. Deve ser para base de 5, 6 mil reais. Só paga ali R$1.000 para cada jogador. Paga por jogo. Aí paga. É que nem você falou. Paga. Não tem assessor de imprensa. Às vezes pega um estudante de jornalismo que quer fazer um estágio. Você pode fazer um estágio aqui no clube, mas não vai ser remunerado. Você coloca aqui vale como estágio. Entendeu? Pra faculdade e tal. Caraca, então ele é registrado? Esse estágio? Não, os clubes não registram assessor de imprensa, não é registrado em e como que um estudante que ainda não tem experiência vai entrar num clube totalmente desestruturado, desamparado, não vai ter uma ajuda, aí ele vai ter que fazer tudo sozinho. Por isso que não vai pra frente passar as páginas, não tem. O Velo Clube é um time do interior, não tinha Instagram até pouco tempo atrás. Não tinha, o Velo Clube lembra? É muito tradicional também, até mais que do que o Rio Claro, o Velo Clube é tradicional. Só passou a ter por causa da necessidade. Sim. De estar melhorando, aí, né? Porque as coisas foram evoluindo, também, não precisa ter, né? Então, o Lemense também não tinha, mas o Lemense, ele tava meio, tava sem atividades, né? Sim. Aí o Atibaia foi pra lá, eles mudaram, aliás, é uma história assim que ninguém sabe explicar ao certo o que aconteceu. Essa história do Atibaia, que era Atibaia, só que eles jogavam no Martins Pereira em São José dos Campos, treinava no Martins Pereira, jogava em Americana e tinha sede em Atibaia, mas era uma sede assim, como se fosse nem tinha campo, não era um CT, e aí do nada ele pegou as coisas, foi pra Leme e reabriu o Lemense. Sabe o que é mais impressionante? Esse Lemense existia antes? Não, existia, mas ele era outro... atividades. Ele era outro time, outro nome, né? Eu acho que era... Lemense. Isso, Ele é Esporte Clube Lemense, acho que era Lemense Esporte Clube ou Lemense Futebol Clube. Alguma coisa assim. Mudou assim, pouca era um clube coisa. Tava falido? Que não... Tava parado, licenciado, né? Era licenciado, mas tava parado, não tava jogando... Tinha um clube lá, tem um clube lá, mas eles não estavam jogando nenhuma competição da federação, nada. Eles estavam parados. Estavam sem atividades. E tem muita gente que não sabe, né, essa diferença. Existem 3 tipos de clube. O clube que tá ativo, tá jogando normal. O clube que é licenciado, que ele não é declarado falência, ele só não disputa competições. Mas ele é um clube oficial, então atividades normais, assim, sabe? Sem ser... Tem mais atividade de clube social, esses clubes. Exatamente. E tem o clube que ele declara falência, que aí é, tipo, como se fosse uma empresa, tipo, não tem mais CNPJ, entendeu? Realmente já era. E aí o clube tem que voltar com outro nome depois, sim, entendeu? Começar do zero. Esses 3 tipos de cenários, assim, né? De tipos de clubes, assim, que estão. Por exemplo, o União São João voltou agora, ele estava licenciado, ele não estava, tipo, falido, declarado falência. Tanto que ele voltou como União São João, entendeu? Agora, por exemplo, se você pegar um Guaratinguetá, o Guaratinguetá faliu. Então, se ele voltar, ele tem que voltar com outro nome, entendeu? Esse União São João ali é famoso, né? Na década de 2000 ali. O União São João... do Série B, né? O União São João é o time que revelou o Roberto Carlos. O União São João, ele ficou muito conhecido, assim. O União São João ganhava do Corinthians no Pacaembu, ganhava do Palmeiras no Parque Antártica. O União São João... E é o que você falou, ele voltou agora, a prefeitura resolveu apoiar o time pra jogar a Bezinha agora, vai jogar a Bezinha, voltou agora. Aí vai tentar caminhar de novo, mas assim, tem que ter apoio da prefeitura. Eu não sou a favor da prefeitura ter que apoiar o clube. Mas assim, já que a prefeitura tá apoiando o União São João, então que apoie
Sempre. Tipo assim, apoie até o fim. Não, se for o caso de deixar o clube... Dê Porque suporte, né? se a prefeitura deixa o clube, que foi o caso do Oeste Itápolis, se a prefeitura deixa o clube tem que sair da cidade. Ele não se mantém, não adianta, ele não vai se manter. A não ser que venha um patrocinador, geralmente um patrocinador de outro clube. O Oeste se deslocou pra onde? Pra Barueri. Pra Barueri. Que já E tinha ele tá- outro time. E ele tá tendo... o Grêmio Barueri. Que não existe mais. Que não existe Por isso que não tem identificação. O Grêmio Barueri, ele é licenciado, o Grêmio Barueri. Licenciado, que ele existe ainda. Ele existe ainda. Não sabia disso. E ele, eu acho, não se sabe se a prefeitura Aquele amarelo, né? ajuda. Escudo amarelo. Amarelo e azul. Se a prefeitura ajuda o Grêmio Barueri, mas eles estão lá. Até tinha expectativa que eles fossem jogar a Bzinha esse ano, mas quando deu a lista não vai jogar a Bzinha. Então, eles jogam... Eu acho que estão parados. Estão licenciados, mas estão parados, né? E aí o Oeste veio de Itápolis para Barueri. A prefeitura, até o ano passado, também dava um apoio. Agora esse ano falou que não apoia mais. O Oeste caiu para a Série D do Brasileiro. O Oeste já jogou Série B. Foi caindo direto para a série D. Não subiu na Série A2. Não subiu na Série A2, ficou pelo caminho. Na Série A2 aquele quase que subiu, né? Quase. Quase fez subiu. aquele Ali gol. Você viu aquele gol perdido? Do Tite, vi. Nossa, absurdo. Se ele fizesse aquele gol, Foi um era absurdo. classificação. Foi um absurdo, Eu tava com o pessoal do escanteio até, lá na Arena Barueri, vendo aquele jogo. Aí na hora que ele perdeu o gol, o Nicola falou pra mim assim: cara, vai dar problema, eu acho. Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa aí, que esse gol vai fazer falta. Mas não deu outro. No lance seguinte, o São Bento empatou o jogo, aí foi o pênalti, aí já era. Aí você vai bater os pênaltis, que cabeça que você vai bater? Não tem como, não tem como. Você vai bater o pênalti e fala, puta, mas a gente podia ter ganho e tal, né? E o ano passado foi a mesma coisa, os times que ficaram foram eliminados na semifinal também. O Oeste e o Rio Claro. Rio Claro. Né, que ficou também. Que a portuguesa eliminou o Rio Claro. Esse ano, né? Então E aí o Oeste, ele vai... Qual que é a projeção dele? De ficar se deslocando pra... já tem um tempo que eles estão em fazer Barueri, um tour né? interiorano por São Paulo? Porque assim, aí sempre tem as histórias, né? Os rumores de que São José do Rio Preto, o Oeste vai pra lá. O Oeste vai pra Americana. O Oeste vai pra Tupã. Sabe, todo começo de ano tem isso. E ele pode fazer isso? Ele pode, ele pega o Atibaia fez, ele pode fazer, só que o Oeste não mudou de nada, né? O símbolo, o nome é a mesma coisa, né? Então o time abandonou Itápolis. O lugar do Oeste é em Itápolis. Isso pra mim é péssimo. Perde toda a identificação com torcida, com tem local. torcida, né? E tem torcida, tem um estádio legal lá em Itápolis. O estádio aqui em Barueri... Da prefeitura também, o estádio... Estádio Amaros. Itápolis. Estádio dos Amaros. É da prefeitura também, só que a prefeitura deixou pra lá, entendeu? E não apoiou mais. Eles foram embora. Só que a prefeitura de Barueri, que é uma das mais ricas do Brasil, por sinal, né? De Barueri. Assim como a de São Caetano, né? Barueri tem se reflete no próprio estádio, né? Que é uma arena... Não, é um puta do estádio legal. É um puta estádio, se você parar pra legal. É um estádio legal lá. As cabines são legais lá, tem escritório, tem lanchonete lá, é bem legal a Arena Barueri. Que eu tinha visto, Colorado Caieiras, da série Bebezinha, tá em Barueri, não é? A sede, Colorado Caieiras. Não, eles têm um estádio lá em Caieiras mesmo, estádio municipal. Tem um estádio em Caieiras, mas pode jogar a Bezinha lá? Pode jogar. A federação liberou, acho que a partir de 3 mil torcedores pode. Liberou lá e o Colorado Caieiras vem bem, assim. Estreou ano passado na Bezinha, né? Não sabia que jogava ano passado, não lembrava. Jogou a Bezinha ano passado, estreou na Bezinha ano passado, classificou e aí perdeu nas oitavas de final. Ele foi eliminado, mas foi bem. Esse ano vem bem também o Colorado Caieiras. O estádio deles lá diz que é um ambiente hostil lá, o estádio. Lá não é qualquer um que consegue ganhar, porque é mais o povo da cidade, né? É o que você falou, o povo da cidade, por mais que seja muito pertinho da capital, Grande São Paulo, o pessoal vai apoiar, entendeu? Eles vão apoiar lá e vai tentar fazer o time subir. Porque... Quer deixar aquele evento do jogo do Colorado? Colorado Caieiras. Do Colorado ser um evento cultural, né? Um evento tradicional pra cidade. Sim, porque geralmente são times que um dia foram da várzea. Então eles jogavam a várzea, o campeonato amador, e aí se filiou à federação, consegue entrar, porque qualquer um consegue entrar na Bezinha, basta você ser filiado na federação.
você joga a Bzinha, né? O que pode acontecer é o estádio não tá pronto. Por exemplo, do Mojimirim. O Mojimirim, a grande ausência da Bzinha é o Mojimirim. O Mojimirim esse ano não vai jogar nada, assim, de profissional. Só vai jogar sub-15, sub-11, sub-13, por conta do estádio que deu problema lá. Não tinha saída de incêndio, eu acho, no estádio lá. No Carrossel Caipira. O Mojimirim foi bem... A gente tava falando um tempo atrás, né? O Juninho Paulista, que tá investindo no Ituano. O Rivaldo tá investindo no Mojimirim. Ele era Investiu por muito presidente e tempo. atleta, né? Ao mesmo tempo. Ele era. A torcida do Mojimirim culpa o Rivaldo pelo Mojimirim estar Por onde quê? tá, né? Porque Ele não diz que... ajudou? Então, disse que ele ajudou, mas disse que ele foi embora e deixou de... Sabe o que eu lembro? Tinha dívidas, né? Deixou... 2012, deixou se não me engano, o Mojimirim liderou o Campeonato Paulista. 2011, alguma coisa assim. Foi quando o Rivaldo jogou. Chegou na semifinal, assim, tava bem o Mojimirim. Primeira divisão paulista, né? Primeira o Rivaldo divisão, tava lá e tal. Mas ele abandonou, eu não sabia disso aí. ele abandonou e, assim, a torcida do Mojimirim, a torcida, assim, eu A torcida mesmo, né? cara? eu de falo verdade. pelos seguidores. Eu coloquei um post lá sobre o Rivaldo, que ele tinha passado pelo Mojimirim, algumas fotos e tal, mas eu tive que excluir. Caramba, o Eu pessoal tive não que gosta excluir. mesmo, né? Eu falei assim, eu vou excluir porque, Caracas. Muito... vai que vem gente rejeição. nova aí vieram falar pra mim, ó, esse cara acabou com o Mojimirim tá aí por conta dele e tal, né? Então eles acusam várias coisas, o Mojimirim tá em decadência. O Mojimirim tá em decadência, assim como... Você vê como não é só a imagem, né? Muita gente às vezes pensa, pô, o Rivaldo no Mojimirim vai voar. É igual o Cruzeiro. Mas não tem uma mesma O Ronaldo esperança. tá no Cruzeiro agora, não quer dizer que vai dar bom. Mas não tem uma esperança meio que igual a da Lusa? O Mojimirim? Nessa Acho que queda assim. Sim, tem não tanto igual a da Lusa, porque a Lusa, a portuguesa, ela é muito maior que o Mojimirim, posso dizer assim. Tem mais investidores, mais empresários e tal. Em um longo tempo, sim, pode ser. Um longo tempo, assim, que eu falo, 5, 6 anos. Mojimirim, porque precisa jogar a Bzinha, subir pra A3, porque tem que estar na primeira divisão. Não adianta, né, estar nas divisões menores. Ou pelo menos na Série D. Na Série D do Campeonato Brasileiro. Sim. Na Série D do Campeonato Brasileiro, você joga fora do estado ali, você fica conhecido. Se você entrar numa Série C, ó, o Novo Horizontino e o Ituano, hoje estão na B, mas já foram da D também, né? Se o Novo Horizontino ficar na Série B, já é uma grande coisa. O Mirassol já. tá da Série C agora, né? O Mirassol... Botafogo de São Paulo. O Mirassol é um caso Tem investimento. que, assim, Tem investimento também. o Mirassol tem investimento. O melhor CT do interior de São Paulo é o do Mirassol. Muito boa O melhor estrutura CT, lá. estrutura, assim, muito boa mesmo. O Mirassol Tem é uma questão base de forte, tempo. a da O Botafogo também, não tem uma puta estrutura, eles reformaram o estádio, eu tinha visto Sim, isso. o Botafogo também. Também tem. Mas assim, a cidade de Mirassol, a cidade de Ribeirão Preto, tem estrutura. Eles tem estrutura ali, tem a torcida que às vezes Torcida ajuda, apaixonada. O Mirassol é questão de tempo pro Mirassol tá pelo menos na Série B do Campeonato O treinador ainda é o Brasileiro. Eduardo Batista. Não, é o Catalá. Catalá de novo voltou. O Catalá voltou. Interessante pro esse Mirassol. movimento. Eduardo Batista, Catalá, Eduardo Batista, depois Catalá. O Eduardo Batista ele foi pro Remo emprestado, né? Lá, ganhou a Copa Verde. E aí voltou e aí já foi pro Juventude também, né? Juventude, tá na Série A, né? Sim. Tá na Série A. O Eduardo Batista ele é bom técnico. Ele é meio que ídolo lá no Mirassol. No Caramba, Mirassol. sério? O pessoal gosta dele lá no Mirassol. Mais que o Xuxa, não. Mas Esse é lendário, o Xuxa né? é lendário. Isso é lendário. Tem tantos jogadores. Cartinha lendária do Pokémon. O cara é lendário do interior, né? Ele é uma figura do interior. Figura do interior. Igual aquele técnico lá, o Rei do Acesso, que esqueci o nome. Lisca doido? Não, que é do interior de São Paulo. Ele é vários times do interior de São Paulo. Ricardo Costa. Isso, que ele já subiu 6 vezes. com o Subiu time do 6 interior. vezes em 5 Rei do Acesso, o nome do cara. Só joga nos times do interior, time de A2, e sobe o time. Subiu, ele vai pra outro, que tá na mesma divisão. Bezinha, ele é rei do acesso na Bezinha. Ele Na foi Bezinha. campeão com o São José, ele foi Deve campeão com o ser União filosofia de Suzano. carreira do cara, né, mano? Então, ele foi campeão com o União Suzano ano passado. Aí o União Suzano caiu agora na segunda fase da A3, né? Ficou fora da semifinal e ele já assumiu o 15 de Jaú, que tá jogando a Bezinha.
E o 15 de Jaú faz anos que tem subir e nunca vai. O 15 de Jaú é esse o ano do 15 de Jaú. Todo mundo tá esperando o 15 de Jaú. O 15 de Jaú é um dos pouquíssimos times que eu já vi uma reportagem no Globo Esporte estando na Bezinha. Teve uma vez falando lá no jogo e tal. Bezinha, ele é um dos únicos times que teve uma reportagem no Globo Esporte, uma matéria mesmo, lembro. Nem faz tanto tempo que teve essa. Sim. Caraca. Da Bezinha, você vê um nível, tipo, muito abaixo e teve, né? Tipo, uma cena de destaque. Um programa, mas teve. Né? Então, Você teve. Pelo menos teve. Tem uma influência, né? O Quanto peso. tempo que foi pra reconstrução assim da Portuguesa? Você falou aí, projeteu pra 5, 6 anos pro Mojimirim, né? Dar um respiro. A Portuguesa foi quanto tempo assim? Eu acho que ainda nem Não, tá. Tipo assim. tá no caminho. Não, já tem uma reconstrução assim. Tipo assim, inicial, sabe? Subiu de novo pra Série A1. Então já é algo, sabe? Quanto tempo que foi? Desde dos fantasmas, né? Dos algozes. Quando a gente fala assim de portuguesa, de times do interior, tem muita influência da diretoria, né? Muita. Sim. Então, às vezes troca uma diretoria, troca toda uma filosofia de gestão de clube, de marketing, de como você vai lidar com os jogadores e tal. Então, se você pegar o ano da reconstrução, mesmo começou em 2020. Só que em 2020, teve a pandemia, teve todos esses problemas e tal. Então, acho que assim, tá começando já. Já demonstrou fruto, já ganhou a Copa Paulista, já jogou a Série D, já voltou pra Série A1. Eu acho que é uma questão assim de uns 5 anos, pelo menos, não digo pra voltar pra Série A, mas pra se manter, né? Sim. Numa Série C, numa Série B, porque leva tempo e também porque precisa criar uma base, assim, sabe? Pelo menos pra você se manter. Porque uma coisa é fato, time do interior, Portuguesa, pega um time de destaque, uma campanha foi bem aqui, foi campeão ali, chegou numa final acolá, todo mundo é vendido pra time grande, pra... Às vezes nem time grande, um time um pouquinho maior, com mais estrutura e tal, porque vai receber melhor, não é culpa do jogador, entendeu? Ele quer melhorar, então ele vai sair. E aí o time que chegou lá, que teve um entrosamento e tal, pra chegar onde chegou, é totalmente desmontado, por isso que muitas vezes esse time do interior, portuguesa, não consegue se manter. Quais são os movimentos você acha que tem que ter assim pra um time meio que reiniciar? Meio que reconstruir? Qual que é os setores, os departamentos que tem que mexer? Eu acho que categoria de base. Categoria de base é o principal. Mas assim, não deixar o time na mão de empresário. Muito difícil isso, né? Então aí que tá, né? Às vezes coloca no time, às vezes é time de empresário, ó, por exemplo, o Atlético Mogi, de Mogi das Cruzes. O Atlético Mogi, ele tá há 44 jogos, acho, sem ganhar nenhum jogo. Nossa senhora. Não, acho que é mais que isso, né? 48. 48, que agora perdeu semana... Contando desde 2017. E Caracas. 22, tem 20 e poucas derrotas seguidas. Teve empates aí no meio, mas o ano passado o Atlético Mogi tomou 9-0 do Mauá. Em Mauá. O Atlético Mogi, eu não sei por que ele entra na Bezinha. Só pode ser por conta de empresário. Só pode ser por isso. Porque, como assim, eu falo que não sei por que ele entra. Claro, o time tem que entrar na Bezinha, mas você tem um planejamento para você entrar na Bezinha. Você vai jogar uma Bezinha, você tem que ter um planejamento de que você vai jogar fora. Você pode ser que jogue lá em Presidente Prudente. Tem que ter um planejamento, uma logística. Tem que ter um pessoal de rede social. Aí, a Bezinha antes da A2, né? A Bezinha antes da A3. Depois. É no meio do ano, justamente pro Não, em questão de chaveamento, antes da A2. É a quarta divisão, como se fosse a quarta divisão. Do Campeonato Paulista. A Bezinha é a quarta divisão. A Bezinha dá acesso pra A3. É estranho, né? Tipo, é a 1, A2, A3, é a primeira, segunda, terceira. Aí a Bezinha é a quarta. Chama a segunda divisão. E chama a segunda divisão. Segunda divisão, mas é a quarta divisão. É a quarta, Então, assim, tem alguns times, por exemplo, o Barcelona Capela, ali da Capela do Socorro. O ano passado, até fizeram um bom campeonato, tal, perderam de WO. Manda o jogo na Javari? Não, manda o jogo lá na Avenida Tem um Barcelona Guarapiranga. que joga na Javari? Um Barcelona de São Paulo, que jogava na Javari uns anos atrás, na Bezinha? Não sei se é esse que jogava. Eu sei mas que esse Barcelona joga... era da capital, era muito, muito estranho. Então, é da capital esse Barcelona Capela também. Ele joga ali na Avenida Guarapiranga. Deixa eu dar uma olhada aqui no áudio rapidinho, só pra dar uma...
Boa, pode voltar. Só ajeitando o áudio aqui. Então, o Barcelona Capela, no ano passado, ele tomou WO porque tá faltando ambulância no estádio do Paulista de Jundiaí. Nossa. E aí, jogou até, foi bem. Um pequeno assim. grande detalhe, né, que a gente tá falando. Principal, né, tipo, pro jogo. Ambulância, faltou e tomou WO. Fez um dos melhores jogos da competição, que eu acho, eu não lembro com que time que foi, eu sei que foi 5x4 o jogo. Na última rodada, os 2 eliminados já, 5x4, que foi a melhor Bezinha, o melhor jogo da Bezinha foi esse, que foi 5x4, teve várias viradas, o Barcelona começou ganhando, aí tomou a virada, e depois tomou a virada, virou de novo. Os caras jogando leve, né, tipo... os caras sem compromisso nenhum. Esse ano o Barcelona Capela não tá na Bezinha, não entrou na Bezinha. Provavelmente porque não tem como, não tem estrutura, entendeu? Agora assim, o Atlético Mogi tem estrutura pra entrar numa Bezinha? Ele vai virar o saco de pancadas porque as pessoas, não é só porque tem empresário que o time vai bem. Exatamente, que o time vai bem. E lá em Mogi tem o Atlético Mogi, tem o União Mogi também. O União Mogi é um pouquinho melhor. Que é mais estruturado, que é um pouquinho melhor. Eu fui conhecer o estádio do União Mogi, porque a Portuguesa mandou os jogos da Copinha lá. E eu fui lá até lá, conheci o estádio. E é um pouco melhor, assim, né? Tipo, em questão de estrutura, de logística, tudo isso aí que você falou, né? Tem essa e assim, tipo, organização. E assim, tipo, eles são mais organizados, né? Existem times de empresário nos maiores times do Brasil. E qual que é essa consequência em ter nos times de interior? Os empresários também sustentam os times de interior? Então, a consequência isso que é o Atlético Mogi. Assim, muitas vezes dá certo. Por exemplo, o 15 de Jaú. Claro que tem jogador... O 15 de Jaú é o seguinte... Mas não é a receita, né? Muitas vezes dá certo, mas não é a receita. Mas não é a receita, não é. Muitas vezes dá certo porque não é só de empresários, assim. O Ricardo Costa, por exemplo, vai pro 15 de Jaú, com certeza ele vai levar uns 8 jogadores do União Suzano pra lá. Do União Suzano, de jogador que ele já jogou, então são jogadores dele. Como se fossem dele, assim, né? De confiança dele. Então, o problema de ter time de empresário é que, assim, quem sai prejudicado é a torcida, porque a torcida ela vai querendo que o time suba. O Flamengo de Guarulhos, por exemplo. O Flamengo de Guarulhos não sabe se ele é de empresário, mas assim, todo ano renova. Aí eu coloco alguma coisa lá e vem sempre o torcedor. Esse ano a gente vai morrer na Bezinha, ele falou pra mim. A nossa casa é a Bezinha, ele fala. Um torcedor. Eu falei assim, imagina, cara, pode ser que vá bem. O ano passado classificou em primeiro do grupo e tal. Não vai, não tem como. É muita falcatrua, é muito... jogador que a gente não conhece, gente que a gente não conhece que tá no clube, sabe? A gente não sabe. E assim também é o AD Guarulhos, que é o rival dele. O AD Guarulhos, a gente não sabe quem é técnico do AD Guarulhos. Assim, que nem eu falei, fica sabendo no dia só que vai jogar. Só no dia que vai jogar, assim, não tem... Então tem que ter um planejamento de rede social, de chamar o torcedor pro estádio, fazer promoção de camisa, fazer promoção de ingresso. Isso é o básico, né? Fazer isso, chamar o torcedor. E o Mirassol, falando nesse contexto, ele pega muito bem, né, essa questão da rede social. Ele produz um conteúdo legal, uma conexão com o atleta, né? O cara fazendo dancinha. Sim. Por exemplo, teve o cara lá que na copinha que ele deixou o cabelo cascão do Ronaldo. Sim, o Cauã. Né? O Cauã, que inclusive é bom jogador, né? Falando das bases do Mirassol. Então, tipo, é um time do interior, né? Que tem todos esses pontos positivos que a gente tá falando, de bairro, de localidade, estrutura, mas que também, sabe, tá fazendo por merecer na questão de rede social. Sim, chama muita torcida, chama simpatizantes pro clube. Mas o Mirassol, ele já é maior do que esses times da Bezinha, ele já é como se fosse da elite do futebol paulista. Elite que eu falo, não elite de ser um Palmeiras, um Corinthians, mas da elite de ser um dos times já consolidados, já organização, assim como é Guarani, Ponte Preta, né, o Bragantino também, tá assim também, né, então, sim, o Botafogo de Ribeirão Preto, também então são times que já são consolidados. Ferroviária também? Ferroviária de Araraquara, exatamente, Ferroviária, Inter de Limeira também. Por exemplo, nessa guerra aí de tradicionais de organização, eu vejo que o Mirassol ele é mais organizado que o Guarani, por exemplo. Sim. Só que o Guarani tem mais tradição, são dois times tradicionais, só que a organização, né, a tradição ela meio que segura o time, assim, tipo, por exemplo, ele tá aqui pra cair na água, mas tem a tradição que é meio que um barbante segurando, assim, sabe, uma corda.
que não deixa o time cair na água, tipo, de jeito nenhum. A camisa, né? A tradição, exatamente. Até aquela frase do Neto, quando ele falou no Zona da Bola, né? Agora puxando pro cenário maior, ampliando a visão, ele falou, o Corinthians é muito grande pro buraco que ele quer se encaixar, sabe? Então, tipo, sim. quando o Corinthians tava devendo e tal, aquelas crises, não dá, o Corinthians, ele é, quando ele falou, né? O Corinthians é muito grande pra caber nesse buraco. Sim. Um buraco muito pequeno pro Corinthians cair. Então, essa frase é muito interessante. E o Cruzeiro também, né? Falando assim, o Cruzeiro, ele vai voltar pra Série A, vai voltar logo. Pode ser que não volte esse ano ainda, mas vai voltar. Quando ele voltar, ele não vai cair de novo, assim, tão rápido, porque tá se reestruturando, só que tem que ter uma coisa de paciência, né? Tem que ter paciência pra, né? Não é assim, tipo, vai subir, o ano que vem vai chegar numa Libertadores. Não, o ano que vem tem que se manter, e aos poucos, né? E aos poucos. E os times do interior de São Paulo deveriam fazer assim, as coisas devagar, só que a Bezinha é o seguinte, joga todo mundo. Sub-23, né? A Bezinha sub-23. Já começa errado por aí, porque eu acho que tinha que ser pelo menos 3 vagas pra maior de 23 anos. São quantas? Nenhuma, é só sub-23. Só joga sub-23. É como só se jogadores de 23 anos, até 23 anos? De 23, sub-23 pra baixo, de 23 pra baixo. Que joga na Bezinha. Que é porque assim se destaca pra sair pra outro time, entendeu? Não pode, tipo, encerrar a carreira nesses times, que é bem menor. Entendeu? O que facilita mais. O que facilita mais. É político isso. O que facilita mais, eu falo pros empresários, né? Pra vender jogadores, essas coisas. Facilita porque menino novo. Facilita as transações. As transações, entendeu? É isso mesmo. Aí acabou a Bezinha, todo mundo vai embora. Eu conversei com o Birahuda. O Birahuda, ele é treinador do Barretos, na A3. Ele treinou o Rio Branco de Americana o ano passado na Bezinha, o Birahuda. E ele é bem conhecido, assim, no interior e tal. Bom técnico ele. Aí ele falou, eu perguntei pra ele, assim, como que ia ser se ele ia ficar. Ele falou assim, não vai nem eu ficar no Rio Branco. O contrato da Bezinha é assim, no início, o contrato... Os jogadores fazem contrato, começa no primeiro jogo da Bezinha o contrato e acaba no final. Meu Deus. Vai todo mundo embora mesmo. Se você quer o Nossa, jogador... desorganização em massa, né? Isso. E assim, são todos. Parece que é uma tradição isso, vão todos embora. Se o jogador continuar, ele até continua, mas aí tem que recontratar ele. Nossa, mas isso desestrutura muito, né? Por exemplo, sei lá, o São Bento foi pra Série A, né, esse ano. Por exemplo, ele vai pra Bezinha. Ele tem todo um projeto, né, uma organização que construiu há anos. Aí ele vai ter que, tipo, tirar os jogadores que ele tem e só deixar jogadores sub-23? Se ele for pra Bezinha? Então, isso daí é de se pensar. Por quê? Digamos, o Nacional caiu caiu o Nacional e Olímpia pra Bezinha. Caraca, só vai jogar quem for até 23 anos. O restante... E o que esses clubes vão competir se não tiverem aptos pra disputar a Bezinha? Nada. Porque eles não podem disputar, por exemplo, a Copa Paulista. Copa Paulista são vagas pra times de Série A1, Série A2 e Série A3. Né? Então a Bezinha, você só joga a Bezinha. E tem muito time na Bezinha? Muito. São mais de 40 times, né? Esse ano vão ser 36. Mas teve ano que foi 50. Teve ano que foi 50. 36 times para 2 brasileiros vagas. da Série A e da Série B juntos. Só de São Paulo? Só de São Paulo, só do interior. Menos de 23, você consegue entender agora? Tipo, é muito restrito, é muito específico. Por isso que nunca, geralmente esses times que sobem assim nunca conseguem uma ascensão direta. Né? Então, nunca conseguem. A Bezinha é assim, por exemplo, a Copa Paulista, vai. O Nacional tava na A3, o Olímpia também tava na A3. Só que eles não podem jogar a Copa Paulista porque caíram pra Bezinha. Sim. Né? Então, mas os que caíram da A2 pra A3 podem jogar a Bezinha. Então, assim, fica... E outra, são 2 vagas, sobem 2 só da Bezinha pra A3. De 50 times, 40 times, sobem 2. Só 2. O que o Henrique falou, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. É muito difícil. A Bezinha é muito difícil. Porque, assim, a A3, pegando da A3 pra A2, até mesmo... se você não subir na A2, beleza, o ano que vem você vai jogar de novo a A2. Ou então você vai jogar a A3, se você cair. A A3 é a mesma coisa. Você sobe... Ou você vai jogar de novo a A3, ou você vai jogar a A2, que você subiu. Agora, se você cair pra Bezinha, aí
A Bzinha é assim, do interior da bola da página, é o carro-chefe, que eu chamo de carro-chefe. Por quê? Porque o pessoal gosta muito da Bzinha. Muito, assim, mais do que da primeira divisão. Acompanho demais. Assim, muito a gente, eu também adoro a Bzinha. Pra mim, assim, é o melhor campeonato. Eu até falo, acho que é o mais competitivo, né? Cenário de competição. Sim. Então, é o mais competitivo. Até que o Alan falou, até fico chateado quando às vezes tem a falta de consideração, de respeito. Ele falou isso, né, o Alan, na última divisão. Foi. Sobre a mídia, até mesmo as pessoas. Tudo bem que tira o sarro, mas assim, a Bzinha, ela é um suco de futebol raiz. É o melhor, assim, eu acompanho e tal, tudo, e assim, só que por ela ser muito difícil, que eu acho que chama muita atenção. Quando vai começar a Bzinha, você não sabe que times que vão, né? Aí, da determinada data, vai ter a reunião que vai falar quais são os times. Aí sai a lista dos times, tal, dá bastante retorno, dá bastante engajamento os times da Bzinha, assim. E porque não tem muito aonde as pessoas procurarem, onde as pessoas verem que, aqui tá, deixa eu ver os resultados aqui, vou entrar lá no aplicativo, vou entrar no Instagram, vou ver que tal página postou os resultados. Não tem muitas, inclusive foi até um dos motivos de eu criar a página, foi isso também. Os times das séries de A, eles podem jogar também a Bzinha, colocar um sub-23 na Bzinha? Então, eles podem jogar. O Santos jogou a Copa Paulista no ano passado, mas São aí Paulo eles colocam o Sério? Sub-20. O Santos Futebol Palmeiras, Clube? São Paulo, Corinthians, todos jogam Copa Paulista. Não todo ano, mas eles jogam Na por quê? Bzinha não pode, né? Não, na Bzinha não, na Copa Paulista. Porque é como se fosse um... Quem que eles colocam? Aspirantes, né? Isso, que é sub-23. isso. Aspirantes, sub-23. Pega os jogadores da base que estão no sub-20, estão acabando de jogar no sub-20, jogam tipo um time B e falam, ó, joga aí a Copa Paulista, quem sabe? Só que nunca dá nada. Nunca dá, porque Tinha aquele assim, Palmeiras B, eu lembro, Palmeiras B. porque assim, vamos supor que um time desse é campeão da Copa Paulista. Não pode, não vai E eles dar têm nada. esse acesso assim, tranquilo? De colocar, quero jogar a Copa Paulista esse ano. Esse É ano prioridade. Os times da Série A1 têm prioridade pra jogar a Copa Paulista. São acho que 6 vagas pra Série A1, 6 vagas pra... Não, 8 vagas pra Série A1, 6 vagas pra Isso. Série A2 e 6 vagas pra Série A3. Eles E têm mais normalmente vagas. o porquê que eles jogam? Qual que é, assim, o pensamento de ano, assim? Então, na Eles verdade, faz tempo que um não joga, né? O Santos jogou no ano 2018 passado. foi a última. Foi São Paulo... Não, 2019, antes da pandemia. Então. O Santos jogou. O Santos jogou, mas não passou da... Foi uma sequência. 2016 foi o Santos, 2017 São Paulo, 18 o Corinthians, 19 o Corinthians de novo. Eles jogam, na verdade, talvez no laboratório. Porque ele não... Se for campeão, vai fazer o quê? Dificilmente vai ser absolutamente campeão, nada. porque Você nem sabe time o da que Copinha acontece? A Copa Paulista ela dá vaga ou pra Esse Copa do Brasil ou pra Série D. E esses times já jogam. Já não é tão. tipo um time B Não. igual Real Madrid B, Barcelona B. Só que esses times da Espanha, Barcelona B, Real Madrid B, eles realmente são um time à Sim. parte. E mesmo assim, se o Barcelona B ou o Real Madrid B subir pra primeira, eles não sobem, eles podem ser campeão, o que for, porque já tem o Real Madrid e a Barcelona, eles fazem parte, é como se fosse um braço da mesma instituição. Sim, é igual o RB Então, Brasil. O cara joga sem motivação nenhuma. O RB Brasil, ele caiu agora pra Série A3, né? E ele joga a Série A2, mas ele não pode subir pra Série A1, o RB Brasil, porque é da mesma empresa do Bragantino. Tanto foi rebaixado. Foi Os caras rebaixado. não joga com junto motivação. Com o Audax. Não joga. Existe muito disso no futebol, sabe? Coisas pra encher linguiça, Encher sabe? linguiça, Só é. pra falar que tem. E o que você acha dessa categoria sub-23? Porque assim, eu sou leigo, enfim, mas já ouvi assim que tem no Bahia, tem no Atlético Paranaense, Tem no no Corinthians. Atlético tem no Corinthians. No Corinthians, inclusive, é bem questionado lá pelo programa Donos da Bola lá do Neto. Ele questiona bastante, né? O quanto que os caras gastam, né? Nesses jogadores, enfim, nessa categoria. O do Atlético Paranaense, eu ouvi falar que é um negócio que é bem feito, bem estruturado, bem organizadinho, sub-23. No Bahia, eu lembro que o Bahia ele jogou em 2020, acho que ele tacou o sub-23 para jogar o estadual e tipo já passou apuros, também lá desorganizado. O Bahia quase caiu, né, do baiano esse ano. Enfim, o que você acha dessa categoria? Eu acho que tem que ser até sub-20 só. Até Também o sub-20. Do sub-20 pra cima, profissional. E se você for investigar, vai ter sim muita coisa de empresário aí nessa categoria.
Que é uma Sim. categoria que excede, né? O sub-20. Aí você cria o sub-23 ali, estranho, né? A Bzinha ela é sub-23, né? Como se fosse uma copinha. Tem muito time aí que só vai participar por participar mesmo. Se bem que esse ano vai ser mais difícil ainda, né? Porque tem Jabaquara de volta, tem União São João, tem Francana. E eu acho que na Bzinha não tinha que ser sub-23. Já falando, eu sou contra o sub-23, tem que ser sub-20. Né? Então, eles não podem fazer uma Bzinha sub-20 também, porque daí vira campeonato de base. Já tem os campeonatos de base sub-20, né? Porque se você dá acesso, como que você faz um campeonato sub-23 se você dá acesso para um campeonato que já é profissional, que é acima de 23, não tem limite de idade? Então, colocasse pelo menos 5 jogadores do elenco podem ser acima de 23 anos, porque, assim, se o time cai, igual você falou, se o time cai, se o Nacional, quem não for sub-23 Nacional não vai jogar Bzinha o ano que vem. Né? Inclusive, o Nacional vai ser o representante da capital na Bzinha ano que vem, se o Barcelona Capela não for jogar, né? Sim. Bora que ainda dá tempo, hein, ó. Nós dois aí, ainda não tem 23, vamos dar currículo pro Nacional aí, fazer uns testes. Acho que o Michael lá, que acendeu profissionalmente tarde, né? O Michael que tava ali no Flamengo, jogou no Goiás. Eu acho que ele foi o frequentador, né, da categoria sub-23, pode ter sido. Luan saiu da Bzinha. Luan do Corinthians? Jogava no América. O Bruno Henrique também, que acendeu. O Bruno Henrique. Sim. Do Flamengo. Muitos caras já... Tem aquele lá que jogou no Juventus também. Puta, esqueci o nome. Pedro Rocha. Sim, jogou Pedro no Rocha, Juventus. Pedro Rocha Jogou do... Bzinha também. Que jogou no Grêmio? É. Libertadores? Grêmio, Flamengo. Então tem muitos jogadores que saem desses times, né? Só que é exceção sempre. É um ou outro. Não é tipo que joga a maioria. um ou outro. É difícil lembrar, assim, porque não são muitos, né? Não são muitos que chegam nesse nível, né? Tipo, que ascendem. que chegam, Até porque é muitos jogadores, né? Você pega... Se cada time, vamos supor, tem 11. Aí você faz a conta, né? 11 vezes 30. É muito jogador, cara. Muito jogador. Muito jogador. Então, pra se destacar, tem que ser realmente o destaque. E às vezes nem não é tipo o time que chega na final vai ter um jogador de destaque. E isso é uma coisa que também tem nos times menores. Às vezes o jogador que se destaca não é necessariamente do time campeão. O cara pode jogar muito por um time que não chegou tão longe, mas ele jogou muito. E isso que importa nesses times. Você jogar muito pra você sair desse time. Pra você sair desse time ou até se você subir com o time e tal. Porque assim, pro jogador que tá jogando no Itararé, pra ele ser visto é muito difícil. Mas assim, é praticamente impossível. Ele é visto por um que tá Às vezes um olheiro que vai num jogo, então, né? Ele é até visto. Às vezes um olheiro que vai, assim, alguém fala, ó, tem um menino bom lá, você não quer ir lá ver e tal. Se ele for pra um Mirassol, pra um comercial, já tá... Já cresceu já. Já é algo. Já cresceu já, né? Então, assim, esses times da Bzinha dificilmente revela, assim... talvez por ser... Mesmo sendo sub-23, eles demoram demais, às vezes não sabe, o elenco não é muito conhecido, é mais pela competição mesmo, que o pessoal gosta, mais pela competição, assim, porque assim, eu acho que não tem... Pode ser um caso à parte, assim, um Corinthians vai lá ver o jogo do Itararé, vamos ver se lá tem, a não ser que alguém fale pra um outro, fala pro outro, vai lá ver o menino jogando aqui, vai aqui na Rua Javari aqui. Normalmente nos clubes grandes é alguém que é delegado, o estagiário vai através do olheiro, né? Veio Itararé e... até mesmo na A2, ó, por exemplo, na A2, no Juventus. O goleiro do Juventus, André Dias, e o meio-campo, meio-atacante, o Masson do Juventus. Bom goleiro, André Dias. Pra mim, cara, o André Dias caberia num Guarani, numa Ponte Preta, o Masson, que é o menino da base do Juventus. Tá falando bastante dele também. Muito bom também, muito bom jogador. O Felipinho do Velo Clube, camisa 10, bom jogador também. Tomazella da Portuguesa também caberia. O Tomazella da Portuguesa caberia. Tranquilo. Daniel Costa. Então esses são jogadores que caberiam pelo menos... O Daniel Costa não é relíquia aí do futebol brasileiro, não? Esse Daniel Costa é um cara... Acho que não é esse, né? Que ele tá falando. Não, é o da Portuguesa, né? Não é esse, não é outro. É um que apareceu agora e tal. É igual o Lúcio Flávio, que tem 2. Que é um famosão e outro mais alternativa. O Tomazella é goleiro, né? Tomazella é goleiro. Ele até ficou famoso, né? Por causa do caso aí com o filho dele e tal, né? A torcida apoiou. O que aconteceu ali? O filho dele tá com uma doença, um câncer, tratando. E ele tem 4 anos, né? Então, tipo, imagina o baque pra jogador de futebol.
Você já joga, mano, você já joga num campeonato, né, Que ele foi no inferior. escudo, né? O filho dele, tipo, lá na torcida, né, teve a imagem. Foi. Foi bem emocionante, foi um momento que eu tava lá. E ele que trouxe, ele que subiu Portuguesa praticamente, Sim, né? sim. Melhor goleiro, ele não teve uma partida que ele tomou 2 gols. Em 20 jogos, ele só tomou 1. A Portuguesa, ela De vez em subiu quando, lá ainda. ela subiu no jogo contra o Rio Claro. A Portuguesa, assim, ela vinha bem, muito bem. Só que, não sei se você concorda comigo, quando foi pra reta final, começou a dar o que é normal, o que é comum, Sim, é normal. verdade. Fisicamente, né? Perdeu pro Rio Claro, perdeu só pro Rio Claro, em Uma casa, vez. né, no Canindé. E começou a empatar, né, bastante. Então, aí ganhou do Primavera, o Primavera, inclusive, bom time do Primavera, hein? O Primavera em breve vai estar na primeira divisão também. Surpreendeu. É. Porque ninguém esperava que o Primavera fosse chegar. É um bom time, mas ninguém esperava que fosse chegar nas quartas né? de final. Ele veio da A3, né? Sim, é um time que veio da exatamente. A3. Veio da A3 Linense também. Sim, Dois times que eram da A3. Então, assim, tem essa também de... Às vezes o time vem da divisão e tá indo bem na onde vai, né? Continua na crescendo. de cima, continua crescendo e tal. E isso é bem legal, né? Também. E poderia acontecer sempre, né? Quanto mais acontecer, Poderia. melhor. A União Suzano foi bem. A Matonense se manteve, mas não correu risco, assim. Correu tantos riscos na Bandeirantes A3. também já se manteve na Série 3. Bandeirantes, Bandeirantes é um time tradicional que eu gosto. Tem uma camisa do Bandeirante, de Birigui. Bandeirante tem uma relação boa com o pessoal lá de Birigui. Eles me mandam, às vezes, algumas notícias do Bandeirante. Né? E, assim, o problema que o Bandeirante tem... O problema que o Corinthians tem com a empresa... Com a Taunza é a mesma que o Bandeirante tem Sério? também. Caraca. Ali é problema, né? Mesmo problema, proporções diferentes. Que porque... O dinheiro o do Corinthians que tá uns? A Taunza Sim. Que não deu o dinheiro pra pagar o jogador, é uma coisa assim? Deve lá pro Corinthians, né? Segundo o presidente do Corinthians, a Taunza deve e tá cobrando e tal, né? E se deve o Corinthians, não vai dever o Bandeirante? Pois é. Também é. É interessante Os ver caloteiros aí do essa futebol. disparidade aí. Vamos pros papos então. Vamos ler os papos aí que mandaram pra você. Vamos lá. Lembrando pra quem tá assistindo que os papos é a área de interação que vocês, público, tem com a gente e com o convidado. Então é importante que você sempre mande mensagem, perguntas pra estar interagindo com a gente, participando do programa, certo? É isso aí, sempre a interação que vocês têm aí com o Papo 10, os nossos seguidores, né, o nosso público. E, quando você vê alguma aba dos papos ali dando sopa ali no story, manda ali, você vai estar ajudando a mais uma produção de conteúdo ali no Instagram, Quem tá participando também. a uma leitura aqui também a ler no YouTube também, mais uma gravação, vai ajudar o convidado, vai ajudar a gente. Então, os papos é a solidariedade, né? É o voluntarismo, sei lá. Da parte de quem assiste. É isso aí. E tá sempre disponível 24 horas antes da gravação. Então, Do lado da arte de dia gravação. antes, é sempre bastante tempo pra poder mandar bastante pergunta mesmo. Tá? Não ter esse problema aí. É isso aí. Vamos lá então. O primeiro aqui do Peur 10 Oficial 1. Mandou Sim. aqui, ó. Pra cima, meu irmão. Então, eu até ia falar dele, o Peterson, da TV Posse. Já te falei da TV Posse. Foi a indicação. TV Posse Esportes. Quando eu comecei a página, eu tinha 150, 200 seguidores. A TV Posse, através do Peterson, do Felipe e do Lalim, eles vieram, me chamaram para fazer um comentário no jogo da Bezinha. Fizeram assim... notaram a página, me chamaram. Escolheram você. Escolheram, pra fazer algumas lives, pra falar do time do interior. E desde então, a TV Posse, através do Peterson, ele conseguiram pra mim a CISP, que é a entrada no estádio, na cabine, né? Então a gente tem uma parceria, eu tenho uma parceria assim, o interior da bola tem uma parceria com a TV Posse, que Peterson faz parte também. E até desde então eles têm me ajudado muito, assim. O responsável pela ascensão, um dos responsáveis pela ascensão é o Peterson, e a TV Posse também, que é através do Felipe, que é o dono da TV Posse. Calma aí, de novo aqui. Só vou pedir pra você repetir depois. Calma aí. Certo. Pode repetir de novo. Pode começar desde o começo. Isso. Mas tá. Então, o Peterson, o que mandou
a pergunta, na verdade não foi uma pergunta, foi um incentivo. E- Né? Quando eu tinha mais ou menos uns 200 seguidores, menos até, eles entraram em contato comigo através do TV Posse Esportes, pelo Instagram deles, me chamando para fazer uma live para falar do futebol do interior. Então, ele, o Peterson, o Felipe e o Lalim foram os que me chamaram para fazer parte para fazer como se fosse uma resenha ali falando do futebol do interior. E aí eu fui notado por eles, né? E aí o restante da internet, algumas pessoas conheceram o Interior da Bola através da TV Pós também, né? Então eles deram esse apoio aí pra mim desde o início, dando esse apoio. Me ajudaram a tirar a ACISP, que é pra entrar na cabine do estádio, pra fazer matéria da cabine, como se fosse jornalista, como se fosse imprensa mesmo, né? A TV Posse, como empresa, mandou lá as considerações, mandou o pedido para fazer a minha CISP. Eu fiz a CISP, a carteirinha, junto com o MTB de jornalista. E assim, eu sou muito grato, sempre vou ser grato ao Peterson e a TV Posse no geral, por conta disso, porque eles são responsáveis pelo crescimento do Interior da Bola, né? Aquilo que eu falei, a gente sempre se ajuda, assim, um vai ajudando o outro. Eles são lá de Campinas, a TV é de Santo Antônio de Posse, mas o Peterson é lá de Campinas, e o Peterson também é interessante para conversar com ele também, que ele analisa desempenho, manja bastante. E é legal ver que ele te ajudou no começo, né? Quando Sim. você tinha Não, 200 é interessante, tipo assim, porque você foi escolhido e nesse contexto, né, de eles analisaram o seu conteúdo, viu que você agregaria alguma coisa, viu que você estava entregue, né, com a sua produção e te escolheram, né? Interessante isso. Sim, me escolheram, e assim, com pouquíssimos seguidores eu tinha. Eu nem conhecia eles foi ainda. Uma oportunidade mesmo. Foi uma oportunidade. O Peterson, ele assim, ele entende bastante de derby, de Guarani e Ponte Preta, né? Então, assim, é interessante, assim, conversa legal, assim, tem uns assuntos bons pra conversar com ele, e ele é analista de desempenho também, e me ajudou, assim, não tem nem palavras pra expressar o quanto que a TV Posse me ajudou e me ajuda até hoje, assim como a TV Esportivo Web também, do pessoal de Rio Preto também. Então tem algumas pessoas que ajudam bastante, assim, vai se ajudando. E de graça, né? Assim, de graça que eu falo é nada em troca, né? É uma assim, informação simplesmente pela que amizade. É importante, pra quem gosta, né? De graça é um fator essencial pra qualquer coisa, pra pessoa acompanhar. Então. Pessoal de graça de graça. Assim, sem querer nada em troca, que eu quero dizer também, né? Sim. Legal. A Freire Underline Yas mandou aqui, ó. Como foi o início de tudo? Então, assim, eu tava lá em casa, pandemia, eu até tava trabalhando, né? Home office. E aí, mesmo trabalhando, tem aquele tédio, né? Caramba, agora que eu levantava e ele ia lá no quintal, tal. Aí parece que foi Deus, cara. Pensei assim, nossa, preciso fazer alguma coisa na internet. Preciso fazer alguma coisa, não entendo muito, não manjo muito de Instagram, mas eu vou aprender, vou fazer alguma coisa. Aí eu tava lá jantando com a minha esposa, eu olhei pra ela e falei assim, eu vou falar de futebol do interior, falei pra ela. Aí ela falou assim, se você sabe, se você gosta, te apoio, bora fazer. No dia seguinte eu já entrei lá no Canva, já fiz o logo, já fiz o nome foi Desde interessante. Desde o começo foi a mesma coisa. O nome ia chamar Bola e Viola, né? Por conta do ser do interior, né? Então, falei, não, viola não. Vai ter a parte de viola, porque tem muito a ver, assim, sertanejo com o interior de São Paulo, né? Vai ter a parte. Aí eu coloquei a violinha no logo, né? Coloquei a violinha no logo. Mas não, vai chamar Interior da Bola, porque tem que ser interior. Ia chamar Interior FC, mas Interior FC já tem, né? Porque Bola e viola muito ia comum. muito pro lado da música. Claro que ia ser uma página sertaneja, né? Aí eu falei, não, interior, mas tem que ter interior e bola no nome. Aí eu coloquei a Interior da Bola, veio a ideia na minha cabeça, já registrei né? Já fiz a página no Instagram já. O início, as artes eram, assim, muito cruas, assim, muito... teve arte que eu coloquei, eu nunca esqueço, a primeira arte que eu coloquei foi sobre o 15 de Piracicaba. Tudo embaçado, negócio tudo mal escrito, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui assistir alguns vídeos no YouTube de como fazer e tal. Aí fui fazendo, fui criando, né? Falei assim, ó, o principal da página vai ser os placares. As pessoas gostam de símbolos de time na tela, eu pensei. Elas gostam de símbolos de time. As pessoas gostam de números também. Sim, e números também. Porque assim... Por isso que
coloca sempre o número. As pessoas adoram isso. Números Adoram. e símbolos. Adoram. Simbologia, né? Eu Isso coloquei. é verdade, eu pesquisei isso. Então, eu pensei assim, o pessoal gosta. Eu coloquei, por exemplo, eu comecei a página 5 de maio, já tava no meio da bezinha já. Né? Então, eu falei assim, eu vou fazer os símbolos, vou pegar os símbolos, aí vi como que baixa sem fundo, tal, os símbolos, e vou começar a colocar os placares. Placar por placar. Vai ser trabalhoso, porque aí eu percebi assim, ninguém faz isso, colocar placar por placar. A pessoa coloca, ou no final, um print de algum outro um site, no Stories, ou então eles simplesmente falam assim, colocam lá o placar, tudo junto. Eu falei, eu vou colocar placar por placar, símbolo por símbolo. Vai dar trabalho, mas vai trazer retorno. Mas não deu outra. Quando eu coloquei os participantes da Copa Paulista, acho, não sei de que campeonato que foi, uma arte com todos os símbolos, teve pra mais de 300 curtidas e eu tinha 200 seguidores. Eu falei, tá alcançando gente que nem é seguidor e traz seguidor, né? Sim. Traz bastante, chama muita atenção o símbolo. Os símbolos chamam muita atenção, assim, é o que mais chama atenção. E a Bezinha também chama muita atenção. E aí eu resolvi fazer isso e aí eu tô fazendo. Símbolo, você fala o escudo dos clubes? O escudo da forma que eu coloco assim lá símbolo do Papo 10, por exemplo, na arte de gravação. É importante ter aquilo lá. Sim. Você só olha e vai falar, tem uma identificação. Sim. O símbolo, o nome da página também. Sim. E placares dos jogos individuais. Você coloca o símbolo do time também. Você põe o símbolo dos dois times e o número, né? Porque se você faz geral, é muito... não tem uma base, uma segurança. A gente também fez, por exemplo, a agenda, né? A agenda do pau. Não era... Porque às vezes mudava a ordem. Não ficava... Foi aí que a gente mudou. A gente falou, pô, não tá dando pra fazer geral. Vamos fazer individual. Sim. Aí que veio a arte do feed que a gente começou a fazer. Porque também é mais seguro. Você faz um texto específico pra aquilo. Falando específico daquele time, daquele jogo, daquele placar. Entendeu? Sim. Ele é direcionado. Então isso atinge mais pessoas. Não é tipo uma coisa geral... A pessoa vai olhar, ela às vezes ela olha, quando é geral, ela passa. Agora, quando é específico, ela vê que ela gosta daquilo, então ela vai curtir. Então, e o que chama atenção é o símbolo do time. Por exemplo, o comercial e o Botafogo. Às vezes acaba, o comercial e Botafogo, vamos supor, acabou. Eu coloco lá 2-0 pro comercial. Aí eu coloco, comercial vence o Botafogo em Ribeirão Preto. Ele sozinho chama um pouco de atenção. Agora, se eu colocar todos os placares, digamos assim, vamos colocar todos os placares. Eu não coloco todos os placares em uma arte só. A pessoa, ela vai precisar... Eu coloco assim, resultados do final... Resultados desse sábado da Bezinha. Coloco assim na descrição. A pessoa tá vendo ali União Mogi e Flamengo. Aí ela vai falar assim, mas cadê os outros resultados? Então, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que passar pro lado pra olhar os resultados. Pra ver quanto que foi. Entendeu? Porque, assim, às vezes... A página do União Mogi coloca, mas e o outro jogo? Quem colocou? Às vezes não coloca. Às vezes você não fica sabendo quem coloca. Aí tem que entrar lá no site pra ver geral. O site do GE, por exemplo, coloca só no dia seguinte da Bezinha. Né? Então, aí você vai olhar lá. Então, o diferencial, eu acho, do interior da bola é isso. São os placares, é a informação pro torcedor. Instantânea. Porque... quando eu vou no estádio, sim. Quando eu vou no estádio, eu coloco assim, uma matéria mais complexa, tal, né? Eu coloco uma matéria Tem algum estádio que é próximo da onde você mora, de Itapevi, da Bezinha? Da Bezinha não, tem no Barueri. Arena Barueri é meia hora de casa. Próximo mais ou menos, assim. Não, da Bezinha acho que é o Mauá. E aí, Mauá. Barueri também não tem nenhum time da Bezinha que tá mandando jogo lá, né? Né, não tem. Então. Não tem, só tem a Mauá mais próximo, né? Mauá é o de... mais próximo e longe. O Palmeiras jogou lá, pô. Na Arena Barueri, né? Jogou com o Corinthians. Por causa do Allianz, mas, né? Tipo, times menores, assim, jogos menores, em proporções menores. É da hora o estádio lá. Assim, pegou a imagem assim de fundo, né? Sim, é muito estádio louco. bonito, sim, sabe? É bem organizado, eu fui lá. É muito organizado, é mesmo. Estrutura boníssima. É isso aí. Continuando aqui, ó, o Rafa _ Afonso 21. Ó, mudou pra 21, ó. Mudou pra 21, lá, né? Fez idade. Fui eu mesmo que mandei esse papo aí. Ele mandou aqui, ó. Tem alguma parceria? Gostaria de saber. Eu segurei essa pergunta o programa inteiro pra saber agora no final. Ainda não. Ainda não tenho parceria. A parceria que eu tenho é com a TV Posse, de transmissão no estádio. É um mutualismo, no né? estádio. Matérias no estádio. É mais uma forma de gratidão que eu tenho com eles de permitirem com que eu tirasse a CIS para ir no estádio. Então a parceria que eu tenho com a TV Posse, assim, a gente tá sempre postando as coisas, assim, eu posto as coisas e indico para eles indicam para mim também.
né? E esse é o... Não, e é bom, porque não fortalece só um ou outro, fortalece os dois ao mesmo tempo. E o Os dois, futebol sim. também, né? Informação para torcedor, para quem gosta, acompanha, né? Sim, é. A parceria que a gente tem é isso. Assim, a TV Posse é mais futebol da região de Campinas e... Regionalizado. E futebol brasileiro no sentido... Série A e Série B, mais, né? Do interior mesmo, eu falo do interior, e quando eu vou no estádio acompanhar algum time do interior, por exemplo, aí eu mando a matéria e eles colocam também. Mas, por exemplo, eu vou num jogo que tem Corinthians e Fortaleza, por exemplo, aí eu faço a matéria, só que daí eu não envolvo o interior da bola, porque não, eu não vou colocar os times grandes, porque, assim, tem a questão de torcedor, que eu sou torcedor de um deles, então pode ser que a emoção fale mais alto em algum comentário, tal, e é muito abrangente os 4 grandes de São Paulo, né? É muito abrangente, assim. A Portuguesa em si também é abrangente, é uma outra. Verdade. Também é muito. Então, eu quero ser sempre específico. Pro seguidor e torcedor, falar assim, não, eu quero notícias do interior, eu vou lá no interior da bola. Ah, mas ele tá falando de time grande agora, tal, acaba que perde um pouquinho Da essência. da essência, do foco da página, né? Do foco. Então, é só interior, como eu sou apaixonado por futebol do interior, assim, sempre fui. Tal, E pra arrumar uma parceria vai ter que ser específico pra isso também, pra manter a linha de conteúdo que você tem, né? Precisa ser uma parceria assim, assim, dessa forma. E pra encerrar com chave de ouro, qual dos 4 grandes você torce? Vamos revelar a informação. Exclusiva do Papo 10, hein? Que time? Ninguém sabe, eu sou corintiano. Corintiano, olha só. Torço pro Corinthians. Tá vendo? E ninguém sabia, hein? Ninguém Agora sabia. tá Agora, Os agora- caras vão começar a encher o saco. Vai jogar o time do interior lá que a pessoa torce. Ela vai falar, ó, meu time ganhou do seu aí, ó, da DM da página. eu sou corintiano. Só que eu passo muita raiva com o Corinthians, é impressionante. Mas foi bom ontem, pô. Mas ontem foi bom, Ontem né? foi bom. Foi bom demais, Ontem surpreendeu. O dia que a gente tá gravando aí. Ontem foi bom. Mas é isso aí. Obrigado, viu, Leandro, pelo papo aí, por toda a ideia. Muito bom Eu que ter agradeço. conversado Valeu, Leandro. contigo aí. Eu que agradeço a oportunidade de... Que nem eu falei. Foi você, né, Rafa, que mandou pra mim. Eu nem acreditei quando mandou. Eu falei pra minha esposa, eu falei assim, nossa, me chamaram pro podcast. Primeiro, eu acredito que De muitos. vai ajudar muito na página também. Espero que ajude muito na divulgação de vocês também. Assim, o que precisar eu faço a divulgação também lá. E só agradecer vocês, cara. Vai ser o primeiro, daqui a um tempo, quando eu tiver conhecido, eu vou falar. O primeiro podcast que eu fui, quem sabe até voltar aqui vai falar, ó, há tantos anos atrás eu vim, né, com vocês e tal. Né? E é isso, cara. Só agradecer vocês aí. Muito obrigado mesmo pelo convite. Pô, a É isso gente aí. que agradece, a gente Vamos fica pros muito quadros feliz. finais agora. Que é exatamente isso, né? O que você achou de ter participado aí do podcast, planos futuros, projetos futuros? Seu O momento interior agora. da bola, divulgação também. Divulgação. Sim, então, como eu falei, eu adorei participar, gostei mesmo. Eu tava vindo no trem, eu tava nervoso, eu falei, meu Deus do céu, não consegui nem tomar café direito, né? Tão nervoso que eu tava ali, a primeira vez, tal, né? Mas assim, acho que eu me saí bem, consegui. Sim. Vocês me deixaram bem à vontade, assim. Como eu falei, é o primeiro, eu participei de algumas lives, assim, de Instagram, lives de YouTube. E eu só agradeço muito vocês, assim mesmo. O futuro é continuar acompanhando os times do interior. Eu ainda não vivo disso, eu trabalho com contratos imobiliários, não tem nada a ver com Comunicação, futebol. vamos pegar com a comunicação esportiva, que você não- faz não- na página. Não tem muito a ver assim. A página ainda é um hobby, né? Eu vou nos estádios aí, fico lá nas cabines, coisa que eu nunca tinha feito antes e ainda é um hobby. Então, um dia a gente espera viver disso, trabalhar com isso, né? Mas o futuro é falar assim, sempre vai ter postagem dos times do interior, sempre vai. Não teve um dia que não faltou o resultado no dia do jogo. Claro que a gente consegue, às vezes não consegue, às vezes consegue só à noite. Mas continuar acompanhando aí, agradecer a todos os meus seguidores, que, por incrível que pareça, chegou a 3 mil seguidores ontem. Parabéns, 3 mil mano. seguidores Uma ontem. boa marca. Com uma página vai fazer 1 ano, dia 5, não tem nem 1 ano ainda. É uma grande ascensão. Pra Uma 3 trajetória orgânica, né? pra 3 mil seguidores, eu acho muito bom, assim, alcance de 100, 150 mil, tá, a página. Então eu acho que assim, acredito que eu tô em evolução. Como eu falei, eu faço tudo sozinho, então
por ser sozinho, o que é mais impressionante ainda, né? É grandioso. Porque não tem ajuda, assim, claro que eu tenho ajuda a única ajuda que eu tenho na edição dos vídeos é o editor, que é um amigo meu, Robson, ele que ajuda bastante, assim, nas edições dos vídeos, só que o YouTube não é o foco, não tô... eu gravo vídeo às vezes, assim, quando eu tenho uma ideia eu gravo a cada 15 dias, a cada 1 mês, 2 meses. Tá né? quantos inscritos lá no YouTube? Ó, o YouTube tem 15 vídeos no YouTube só. Tem 140 inscritos. Então, foi aumentando o número de inscritos sem eu fazer nada no YouTube, só de estar lá, né? Cara, No YouTube, tem 140 inscritos. Então, mas eu penso em fazer, assim, vídeos, só que o vídeo tem que ser falando de algum time. Falando de um time, não pode ser, eu não estava falando pra você antes aqui, da gente começar a gravar, não pode ser uma notícia, não pode ser resultado, porque às vezes vai pro ar, já passou 2, 3 jogos daquele jogo. Então, o YouTube eu penso em... uma curiosidade, alguma Uma curiosidade. história, né, do Isso. passado, alguma coisa assim. Assim, então, o projeto é Quiz. o YouTube, fazer o YouTube, quiz também é bom, fazer o YouTube a cada 15 dias, fiz também. Faz umas collabs, chama um parceiro um parceiro também de Instagram pra fazer um quiz. Tente ganhar do interior. Então, teve o pessoal do Times Brasil que comentou comigo pra gente fazer um direito de times. O Times Brasil, inclusive o Times Brasil também é um bom. O Times Brasil é muito. Eles são muito específicos, muito, como eu posso dizer? É campeonato da Moldávia, eles transmitem jogos que, assim, você nem sabe que o time existe. Ele transmite jogos assim, é legal, o Times Brasil também é legal. Depois eu vou mandar o Times Brasil. E o projeto futuro é isso, continuar no Instagram e fazendo isso, postando. Eu tô no TikTok também, mas o TikTok é mais. TikTok não é só no interior, não. O TikTok é tudo é igual. No Twitter também, eu fiz um tempo no Twitter. Twitter, nossa, e agora que teve essa questão dos verificados aí, Elon Musk, você viu? É interessante, eu até pensando, né? Como seria uma coisa. Não, isso daí a gente fala depois. Ele comprou uma parte do Twitter, né? Tipo isso, mas depois a gente fala isso daí nos bastidores. Mas o Twitter parece que vai ser uma boa a partir de agora. Tá crescendo o Twitter. Sim, tá crescendo. Eu tava pesquisando. E é uma. E se alguém quiser fazer uma parceria, a gente faz. Tá sensível, tem que ver depois. Então, e buscar uma parceria. Se alguém quiser fazer uma parceria aí, a gente faz. Tá aberto. Tá aberto a parcerias, sim. Tá Isso certo, mesmo. então. É Isso aí. Muito obrigado de novo, né, por você ter participado, por todo o papo. E também agradeço pra você que assistiu até aqui, né, pra deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal pra você não perder mais nenhum podcast e deixar um comentário também, né, pra engajar aí, enfim, deixar sua participação, seu feedback. É isso aí, redes do Papo 10 e do Interior da Bola aí na descrição. Segue todo mundo aí pra fortalecer a produção de conteúdo e o constante movimento. Papo Fumaça, Papo 10 Podcast, Oficina Vapes também tá na descrição. Segue aí, deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis.